queridos irmãos e queridas irmãs, vamos ao momento da pregação. Vocês da Rádio Serrana já estão acostumados, né? Estão ouvindo pela Rádio Serrana, Serrana FM, mas está sendo gravado o programa e nós vamos entrar para os meios de comunicação. Então, ao meio de comunicação, sendo Facebook, Instagram ou YouTube, eu me apresento a vocês. O meu nome é João Antônio, eu sou servo e apóstolo do Senhor Jesus e eu coordeno a Igreja Santuário do Espírito Santo. O tema de pregação de hoje chama-se Um Só Senhor. Um Só Senhor. A carta que eu vou ler é a carta de São Paulo, são duas cartas. A primeira será lida Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 6. E depois, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Amém? Um só Senhor. Paulo diz assim: Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a levardes uma vida digna da vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, e com paciência, suportai-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, no meio de todos e em todos. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos. Palavra do Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, o apóstolo Paulo, esse grande apóstolo do Senhor, um dos maiores apóstolos colocado nas Sagradas Escrituras, rico em sabedoria recebida por Deus, sabedoria recebida pelo Senhor Jesus, ele diz assim: com toda humildade e mansidão, e com paciência, suportai-vos uns aos outros no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito Santo, pelo vínculo da paz. Paulo está dizendo aos eleitos e também a vocês que ainda não receberam o Espírito Santo, que com toda a humildade e mansidão e com muita paciência, suportai-vos uns aos outros no amor, queridos irmãos, no amor. Solícitos em guardar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. Ele está nos dizendo que nós temos que ser tolerantes, suportarmos tudo e qualquer tipo de ataques, de agressões, pelo amor ao nosso próximo, queridos irmãos. Mas o apóstolo Paulo vai falar num ponto importantíssimo. E aí eu quero que vocês prestem atenção, porque a palavra de Deus não é mentirosa. Paulo nos diz assim: há um só corpo, um só corpo, um só Espírito, o Espírito Santo, um só Espírito Santo, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor. Há um só Senhor, é Jesus, o Senhor Jesus. Há um só Senhor, uma só fé,
uma só fé, um só batismo. Não existe muitos batismos, só existe um batismo, que é o batismo verdadeiro do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, no meio de todos e em todos. Só existe um Deus que é Pai, um só Senhor, o Filho do Deus Pai, o Altíssimo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só existe um Espírito Santo e só existe um batismo e uma só fé. Vocês estão entendendo? Paulo vai dizer também, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo fala assim, queridos irmãos: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate para todos. Irmãos, há um só Deus e Pai. Existe um só mediador, aquele que entra, intercede por nós ao Pai, o homem Cristo Jesus. Hoje, desde a ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus recebeu da mão do Pai, do Deus único e todo-poderoso, toda a honra, toda a glória e todo o poder. Quem governa sobre o céu e a terra neste momento é o Senhor Jesus. Por isso, não existe outro mediador, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Muitos de nós aprendemos que nós temos senhoras e senhores que um dia passaram aqui pela terra, se tornaram santos, e nós os chamamos de senhora, de senhor. Mas não está correto, porque só existe um Senhor, que é Jesus Cristo. Só existe um Deus e Pai, que é o Altíssimo. Só existe um Espírito Santo que o Pai entregou para o Filho, e o Filho nos coloca no batismo do Espírito Santo, porque só existe um batismo, a vinda do Espírito Santo em nós. Não existe mediadores, não existe mediana. Vocês estão entendendo? Todos nós, podemos chegar ao Senhor Jesus em oração. Nós podemos chegar ao Senhor Deus e Pai em oração. Nós podemos chegar ao Espírito Santo em oração. Não tem intermediário. No entanto, queridos irmãos, os eleitos, as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, nós intercedemos por vocês que ainda não receberam o Espírito Santo. Nós intercedemos a quem? A Santíssima Trindade, ao Pai, a Jesus que está governando e ao Espírito Santo que está em nós, que nós já recebemos. Então, não existe mais medianeira, queridos irmãos. Não existe, nunca existiu medianeira e nunca existiu senhor ou senhora. Só existe um Senhor, o homem Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Amém, queridos irmãos? Que o Senhor vos abençoe. Amém.